Fala pessoal, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria gigantesca para nós da família Univita estar iniciando esse projeto, iniciando um trabalho com você de casa, com você que acompanha os nossos conteúdos nas mídias sociais, para você que acompanha os nossos conteúdos publicitários, com os catálogos, com os nossos representantes, os nossos parceiros. Muito obrigado. É um projeto que nós estamos tentando montar um canal onde se fala de cavalo, onde se fala de equinos, onde se fala das especialidades de equinos, dos estudos de equino, de prova de equino, de tudo sobre equinocultura. E eu conto com você de casa para estar aqui com a gente. E hoje, para iniciar, para estrear, tá ele, o craque da ortopedia do Brasil. E até com projetos no mundo todo aí, vai contar muita coisa boa para nós, né? Ele que é mestre e doutor, certificado pelo ICEP. Ele que está conosco para contribuir com um pouco mais de informação, fundador, sócio proprietário da Equarter, Jairo Jaramillo. Que prazer, que honra ter você aqui nesse primeiro episódio, nesse primeiro evento, um momento tão especial para nós. Obrigado, Alain. Para mim é um prazer também estar aqui. Um velho amigo, parceiro, né? Você tem sido sempre uma pessoa próxima aí desde que a gente chegou aqui no estado de São Paulo. E um prazer estar aqui abrindo esse projeto, né? Um projeto muito legal de comunicação aí com a turma. Estou bem empolgado de estar aqui nesse projeto. Estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos de coração. Eu gostaria, até surgiu uma dúvida, o que é o ICELP? Bom, primeiro quero dar um abraço aí para todos vocês também. Um prazer estar aqui com vocês, aqui neste projeto. E obrigado, Alain, de novo pelo convite. Tudo que for agregar sempre valor para a comunidade, a gente está com certeza por dentro. O ICELP, ele é uma sigla de uma Sociedade Internacional de Patologia do Aparelho Locomotor. Então, esse é o significado da sigla. É muito importante nós estarmos colocando isso para os ouvintes, que muita gente tem muito criador acompanhando a gente, treinador acompanhando a gente. Então, por isso da pergunta, para a gente estar esclarecendo e falando um pouco do projeto. E antes de falar dos projetos, de tudo que você como Jairo, a Equarter está envolvida, eu queria saber um pouco da história do Jairo. Por que veio para o Brasil? Como que está aqui? Há quanto tempo? Conta um pouco da história do Jairo. Sim, eu vou tentar sintetizar, né? Porque essa história, quer dizer, basicamente minha história sempre foi uma pessoa um pouco mais ativa, sonhadora, sempre foi uma pessoa sonhadora. E casualmente eu cheguei no Brasil pela primeira vez no ano 98. No ano 98, um ano muito marcante para mim, na minha vida, porque foi a decisão de deixar meu país. Uma época, numa situação um pouco dura, né, sobre toda a situação política e social que acontecia na Colômbia, mas eu fui procurar oportunidades e sempre tive uma ligação muito forte com o Brasil. Então, desde antes, eu já assistia aos jogos de Zico e Sócrates, né, da Copa do Mundo. Então, sempre o Brasil foi um país que me chamou muito a atenção. Eu sempre treinei, fiz esporte, fiz karatê profissional e vim também com o objetivo de treinar aqui com a seleção brasileira. Então foram várias coisas que me chamaram a atenção de vir para o Brasil. Foi o esporte, além do esporte também foi a parte veterinária. Mas em que esporte? Karatê, fiz karatê do Shotokan e participei, competi na seleção colombiana. E uma coisa que sempre me chamou do Brasil, porque o Brasil é um país fantástico. Eu falo que eu sou de nacionalidade colombiana, mas se fala mais do Brasil é como se falasse mais da minha mãe. Por quê? Porque eu gosto muito do Brasil. Um país de oportunidades, um país que tem um potencial natural, um potencial de visão, um potencial de riqueza natural muito grande. E eu posso falar até porque eu já conheço vários países. Sim. Não só aqui na América, né? Para não me desviar da primeira pergunta, mas por que o Brasil? Porque o Brasil é um país de muitas oportunidades. É um país que realmente tem muitas coisas muito boas. E você deixou toda a sua família lá, velho? Eu deixei temporariamente, né? Deixei nessa época, vim aqui no ano 98. E nesse ano 98 competia bastante. E uma das coisas que eu queria também era competir e treinar com a seleção brasileira. Porque sempre que a gente ia para disputar competições na América do Sul, pan-americanos, bolivarianos, todas as competições internacionais, o Brasil era o país a ser batido, né? Porque a gente sempre apanhava, todos os países apanhavam o Brasil. O nível de esporte muito alto aqui.
Então eu sempre tive essa vontade de vir para o Brasil. Saindo do futebol, o Brasil sempre desenvolveu. O Brasil, né, eu sempre falo que um país que organiza a Copa do Mundo e uns Jogos Olímpicos, inclusive no mesmo ano, é realmente que tem relações internacionais fortes. Tanto assim que a gente vai falar de cavalos depois, mas quando a gente fala de cavalos, é um dos maiores rebanhos do mundo de cavalos. Sim. Tem uma capacidade de conexão internacional com outras pessoas e muitas relações internacionais. Eu sei que tem dificuldades aqui, Sim. mas quando a gente olha outros lugares, como por exemplo do lugar onde eu vim, realmente tem um país de muitas oportunidades. Isso é interessante o que você disse com relação ao potencial e à equinocultura dentro do Brasil. Eu fiquei sabendo essa semana, estava lendo um artigo, e ele no artigo estava dizendo que a equinocultura no Brasil emprega mais que o meio automobilístico. Entre trabalhos diretos e indiretos, envolve maior mão de obra do que o meio automobilístico no Brasil. Não, Eu fiquei assustado, eu falei, não sabia disso. E outros números, como por exemplo, a gente sabe, por exemplo, a vaquejada no Nordeste, Sim. que é uma atividade de cavalo de 4 de milha, que é muito tradicional na cultura, ela movimenta mais dinheiro do que muitas modalidades, potencialmente é a segunda, depois do futebol, que movimenta dinheiro em relação à indústria como tal. Sim, sim. Mesmo números que você comenta também. Sem dúvida, sem dúvida. Mas só então para não perder aquela que a gente já vi que esse bate-papo, vamos precisar uns 3 dias para concluir uma pergunta. Não temos tanto tempo, né? Bom, aí, o que aconteceu? Sempre quis vir para o Brasil. Eu vim para o Brasil, fazer uma rápida jornada. Fiz residência na Colômbia, tive uma oportunidade que era vir para cá, principalmente com uma bolsa que eu ganhei por ter ajudado, na época, Johnson & Johnson, por um projeto de laparoscopia. Eu fazia preparo de porcos, fazia anestesia de porcos para que médicos humanos fizessem a laparoscopia. Ganhei essa bolsa, que era uma bolsa durante um ano, era um valor X, que na verdade poderia me manter uns 2, 3 meses. Você tem uma especialização em anestésio? Eu fiz, na verdade, parte do meu mestrado. Experimento. Eu estudei anestesia. Eu estudei seu currículo antes, eu andei lendo. Aí eu vi anestesista, anestesiologia, falei, mestrado em anestesiologia. Você não sabia que era... Eu me treinei em anestesiologia e cirurgia, mas hoje eu preciso deixar a anestesia, porque como eu dou treinamento, eu preciso acordar os alunos, não posso anestesiar os alunos. Então agora mudou um pouco o contexto. Eu gosto muito da anestesia, me ensinou muito, mas hoje basicamente meu foco é a ortopedia e a cirurgia ortopédica, né? Mas depois, já entrando para a próxima pergunta, que eu ia falar sobre sua vida acadêmica, como seria, aí você veio para o Brasil, trabalhando nesse projeto e tudo mais, e já se envolveu no meio acadêmico, né? Se eu vim para cá no ano 98 fazer mestrado, fiz 2 anos de mestrado. Sim. Com esse recurso que eu tive que voltar para ficar o dobro do tempo na Colômbia. Então, depois do mestrado, voltei para a Colômbia, fiquei 2 anos e voltei para o doutorado. Durante o doutorado, eu tive uma oportunidade de ir para o Espírito Santo para substituir uma professora durante 3 meses e meio na anestesiologia, mas eu já fazia cirurgia. E por coisas de Deus, o que aconteceu? Eu acabei pegando um cavalo muito importante do 4 de milha, que ele era chamado Líder, um cavalo muito importante na raça, um garanhão. Operei esse cavalo e literalmente abriu as portas da cirurgia no Espírito Santo e eu acabei ficando 7 anos. 3 meses e meio, viraram 7 anos, até depois de um tempo, que foi uma boa época, eu pedi demissão para me tornar independente, e depois da independência, com outro ciclo longo que poderíamos falar muito tempo, aí acabei migrado para os Estados Unidos, e depois dos Estados Unidos voltei para o Brasil para montar a Quarter já como uma empresa. Aí passei por essa escada desde residente, depois pós-graduando, depois empregado, depois autônomo e depois acabamos montando a empresa Quarter. Então foi um ciclo completo desde que eu cheguei no ano 98 no Brasil até hoje. Show. Isso é muito interessante, já até especifiquei de perguntar para você da sua vida acadêmica, porque uma característica do trabalho que você faz hoje é devido a essa bagagem que você tem na parte acadêmica, como professor, como na aula mesmo, né? Até para você ir de casa, dentro do trabalho da eQuarter hoje que ela faz,
a características, as aulas do Jairo, né? Apesar de algumas terem convidados e tudo, ela é sempre muito aguardada, tem uma expectativa grande dentro do projeto. E me fala da eQuarter, vamos lá, o projeto da eQuarter, como surgiu e como está hoje? eQuarter antigamente era era a logo da Quarter mostra do que era a Quarter antes. A logo da Quarter era um cavalo olhando para o lado esquerdo, com uma cruz atrás. Então a eQuarter nasceu, o nome eQuarter, muita gente me pergunta isso, eQuarter vem de equinos quarto de milha. Então eu atendia quarto de milha, muito quarto de milha, e daí veio o nome. Mas o nome ficou. Só que depois a cruz saiu, o cavalo mudou a posição, olhando para o lado positivo, né? Porque ele olhava Para trás. Para o lado negativo do hemisfério, né? Eu mudei a posição do cavalo, o olhar foi para o lado direito e eu tirei a cruz e coloquei o louro, né? Então este louro daqui, ele veio depois de que o cavalo virou. Então foi literalmente uma virada de chave de visão da Quarter do que ela é hoje. Ela mudou exatamente no momento onde a gente mudou a logo. Então nós temos duas atividades. Uma parte veterinária e a outra parte empresarial, que ela é ligada à educação. E nossa missão, falando um pouco da Quarter, eu não posso falar da Quarter sem falar que nós temos uma missão muito clara. E essa missão é literalmente contribuir na educação das pessoas para que elas não só se tornem principalmente bons veterinários, como principalmente boas pessoas. Então nós temos um centro de conexão com várias pessoas que hoje em dia, nós começamos a Quarter, aquela história, um exército de uma pessoa só, depois se juntou minha esposa, e hoje em dia nós estamos pelo menos numa equipe de pelo menos umas 17 pessoas, colocando prestadores de serviço, parceiros, etc., e tocando, graças a Deus, tocando já portas fora do Brasil, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Então, já divulgando essa educação para vários cantos do mundo. É uma educação continuada, então. E o foco dela é somente profissionais já formados, profissionais em formação? Como que é feito o trabalho? A Quarter, ela tem um portfólio de serviço muito amplo. O ideal é tentar pegar a pessoa desde o começo, mas se a pessoa já está num termo médio, por exemplo, no meio da carreira, no fim da carreira, tem também condições de ajudar essa pessoa, ou inclusive profissionais que já têm 10, 20, 30 anos de experiência, principalmente porque nós temos hoje em dia um portfólio amplo de informações, sabendo que ele vem da rotina, né? Porque eu fui professor universitário, mas ao mesmo tempo eu sempre tive calo na mão, então eu peguei na massa, eu mexi, eu flexionei, eu operei, eu fiquei embaixo do sol, fiz vários quilômetros fazendo radiografia, peguei muitas claudicações. Então você junta... Foi veterinário. Veterinário de sol, de campo, de horas dirigindo. Então a gente traz uma parte técnica com a necessidade real que as pessoas precisam. Porque a necessidade que as pessoas precisam, com certeza, foi a minha necessidade durante um tempo. Então essa metodologia que a gente desenvolveu foi uma metodologia que eu apliquei em mim primeiro, que ela deu certo para mim e eu comecei a replicar isso em outras pessoas, até que realmente foi padronizado e se espalhou. Hoje em dia, esse programa, todos os programas de educação e tudo que nós criamos, que um dos treinamentos mais importantes nossos é o Xaquemate, que tem um nome característico, tanto assim que nosso comum denominador é o cavalo, e o cavalo é uma peça de xadrez, e o nome de um dos treinamentos principais é o Xaquemate, tudo isso tem um fundamento. Eu gosto bastante de xadrez, eu falo que é uma das peças mais habilidosas que tem no xadrez. Eu falo porque ela causa movimentos inesperados, muitas vezes, para quem está jogando, né? Então, de fato, é uma peça muito estratégica nisso, né? Sim, o cavalo, o xadrez é a simulação da vida, né? Sim. Se a gente faz uma má jogada, a gente sabe que tem consequências, mas também se a gente conseguir montar equipe e ainda treinar muito bem cada um e trabalhar em conjunto, que é o que nós estamos tentando fazer. Sim. Eu sei que o que a Univita faz também, sem dúvida, com muita estratégia e inteligência para agregar valor, com certeza o jogo deve progredir bem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é isso, o quanto nós podemos contribuir naquele meio que nós estamos. Eu acho que é um grande diferencial. Hoje, além de dar resultado com os produtos, comprometimento em estar fornecendo qualidade, é como nós estamos contribuindo também com o meio que nós estamos envolvidos. O pessoal fala, é um presente para nós da Univita, por exemplo, quando um cavalo que consegue ter uma melhora,
Eu costumo dizer, eu fico mais animado, eu que trabalho desenvolvendo os produtos, é igual falar do filho da gente. A gente fica mais animado quando você tem sucesso naquilo. Puxa, um cavalo voltou a andar, parou de sentir tanta dor, melhorou a qualidade de vida desse animal em virtude de uma coisa que da sua vida, do seu dia a dia. Então isso é bacana, esse ato tanto da Equarter, esse sinergismo aí com a Univita, nesse sentido é muito importante, quando você consegue mudar a vida das pessoas que você está envolvido, ou dos animais também, né? Claro, e não é só isso, né, que é uma coisa que vocês fazem, que nós fazemos, tudo em prol da indústria equina, né? As pessoas que assistem agora, que eles de uma maneira, se você tem interesse em todo este assunto, com certeza é porque o meio do cavalo ele está envolvido no nosso comum denominador. Eu sempre falo que não é o que tanto a gente sabe, não é todos os bons produtos que vocês têm, é o que a gente faz com isso, certo? Então, é sempre um dos lemas nossos na Quarter, não é quanto a gente sabe, e se o que eu faço com o que eu sei. Sim. O que a gente consegue colocar para prestar serviço, ajudar outras pessoas, comunidades, cavalos, com o que a gente sabe, com os produtos que vocês têm. Pois não é só ter um bom produto, é o que a gente faz com esse produto. Sem dúvida. Então, isso é tudo um princípio, esse princípio de compartilhar informação, de uma atividade assim como esta, fazer um podcast, de compartilhar informação que outras pessoas vejam. Sem dúvida. Né? Todo o benefício que tem, tudo isso que nós fazemos. Retribuir, voltar um pouco de tudo que a gente fala. Eu vivo hoje do cavalo, né? 98% do business na Univita, 95% do business da Univita é para cavalo, né? Agora iniciamos alguns projetos, nós terceirizamos muito para outras espécies, nós fazemos terceirizações para outras espécies, mas de produtos nossos, tudo 95% é cavalo. Então, como a gente consegue voltar um pouquinho de tudo que ele nos dá, né? Claro. Eu acho que não é diferente a sua missão aí. Sim, eu trabalho com a Equarter. E, inclusive, eu quero colocar para vocês um recadinho rápido da Equarter, que você consegue seguir aí. Vamos passar um recado rápido da Equarter e daqui a pouquinho a gente volta. Equarter não é simplesmente uma empresa de educação continuada com o foco na veterinária, principalmente em equinos. Nossa comunidade é literalmente uma conexão de pessoas que fortalecem a nossa missão, elevar conteúdo técnico e desenvolvimento pessoal, inclusive até empresarial, para outras pessoas que fazem parte da nossa família. Venha fazer parte da nossa família e estaremos com os braços abertos para lhes receber. Bem-vindos a Equarter. Vamos lá, pessoal, voltamos por aqui, tem muito mais papo. Jairo, vamos lá, vamos para a sua vida de clínica e de competências que você adquiriu com todo esse tempo. Qual foi o caso mais difícil que o Jairo atendeu ou desvendou aí? Eu acho que o caso difícil é compatível com a pergunta difícil, né? Porque eu acho que sempre a gente tem casos difíceis, né? Casos difíceis porque às vezes o contexto do caso difícil não é só às vezes o caso técnico, isso é às vezes o caso filosófico. Às vezes tem envolvidos interesses particulares, às vezes tem envolvimento do proprietário, às vezes tem envolvimento de compra e venda. Eu acabo atendendo cavalos principalmente referidos por veterinário. Então, um tempo atrás, minha rotina foi mudando. Eu trabalhei para mim, depois prestava serviço de imagem para outras pessoas e trabalhar para mim. Depois eu acabei trabalhando mais para colegas veterinários de opiniões, casos clínicos um pouco mais complexos, segundo as opiniões, ou cirurgia. Então, eu acabo pegando alguns casos um pouco mais complexos, um pouquinho mais difíceis no geral, numa rotina clássica de patologia do locomotor, mas eu acho que sempre a gente precisa ter sempre a humildade de saber que deve estar aberto. Eu sempre falo nos treinamentos
que uma das coisas que interrompe o aprendizado é 4 palavras. E essas 4 palavras é eu já sei disso. Então, quando a gente sempre vai analisar um cavalo e a gente acha que já sabe tudo, a gente aumenta a chance de erro. Então, cada cavalo ele tem um desafio importante. Então, eu acho que sempre que tem um caso onde a gente não tem segurança desse caso específico, não sabe se realmente o diagnóstico está indo certo, ou às vezes que um desafio maior, principalmente para lidar com uma opinião de proprietário, ou às vezes uma situação particular, ou passar informação, tem dinheiro envolvido. Esses acho que são casos realmente difíceis. Lógico, tem casos mais complexos de sepsis crônica, algumas cirurgias mais difíceis, às vezes quando tem outros interesses envolvidos, por exemplo, uma compra-venda, uma segunda opinião, sempre vai ter alguém que vai ter alguma, vamos falar assim, um impacto de alguma decisão. Sim. E às vezes eu fico no meio. Então, às vezes os casos realmente são difíceis porque a gente está na parte veterinária para auxiliar, ajudar tanto o cavalo, o proprietário e o veterinário, e nunca para enfrentar opiniões, né? Então, isso é muito difícil. Eu falo que isso você colocou é primordial. Porque quando nós passamos um conteúdo, falo isso que eu produzo conteúdo nas minhas mídias sociais lá, e é difícil, porque às vezes você passa um conceito e aquilo acaba afrontando outras pessoas que não concordam com o seu conceito. Mas isso acaba não sendo uma regra, o que você falou. Varia de momento, de proprietário a proprietário. É igual, tem alguns conceitos dentro da nutrição que o pessoal fala assim, silagem para cavalo atleta é incompatível. Aí eles falam, poxa, mas o cara só tem a silagem para dar pro cavalo dele. E aí? Eu só tenho isso aqui, doutor. Você tá falando que não serve, é o que eu tenho. Como é que eu faço? Então, quer dizer, eu acredito que dentro da ortopedia você deve ter... Pô, e aí, não sei se você teve uma situação parecida com essa. É bastante comum. A gente fala que o ponto de vista, né, a forma que as pessoas veem, uma coisa que a gente faz muito é respeitar muito os pontos de vista, porque quando a gente está, por exemplo, na qualidade de educador, eu estou treinando pessoas, então temos diferentes realidades, diferentes níveis de conhecimento e diferentes opiniões também. Claro, claro. Mas a gente parte do princípio, tem uma frase, eu gosto muito de frases, né? Você vai me ver várias frases, eu gosto de ler muito. E uma frase do Sócrates é assim: quando 2 pessoas concordam com tudo, uma das duas não está pensando. Quando 2 pessoas concordam com tudo, uma das duas não está pensando. Então, sempre que tem uma opinião diferente, é uma forma de alguém crescer. Então, tudo bem, eu sei que às vezes se leva pelo lado pessoal. Muitas pessoas podem levar alguma opinião pelo lado pessoal. Acontece também um pouco comigo, né? De colocar informação, porque quando a gente quer passar informação no mundo digital, a gente acaba se expondo um pouco também. Sem dúvida. Mas uma das coisas importantes é convidar as pessoas a também agregarem valor sem necessidade de se sentirem ofendidas, né? E isso é uma coisa que a gente faz sempre dentro de sala de aula. Eu falo nos treinamentos. A gente sempre homogeneiza, não? Falando um pouco disso, que acho que isso é uma questão filosófica mais importante. A gente está dentro e a gente fala, bom, tudo que eu for expor aqui tem uma parte técnica e uma parte na minha experiência. Eu queria que vocês aproveitassem o máximo disso. E se alguém tiver alguma opinião, por favor, compartilhe sempre quando seja para agregar. Aí a gente homogeneiza isso. Então é uma coisa muito, muito importante. Vocês têm um curso na grade de vocês, se não me engano, se eu vi certinho, se eu estou bem atualizado, que é a compra e venda de animais, inspeção de compra e venda, que você tem um curso específico disso. Se puder, e eu acho que condiz muito com isso que nós estamos falando, em situações difíceis, porque você tem que fazer um bom diagnóstico, um bom prognóstico, e passar e desestimular ou estimular a venda. Então, quer dizer, isso é determinante. Vocês tratam disso no curso de vocês lá? Como é que é essa experiência? Nós temos uma linha de treinamentos presenciais e uma linha de treinamentos online. Os online são treinamentos que não precisam ter prática, mas tem muita bagagem teórica e até muitos vídeos de como fazer
alguns procedimentos. E um desses treinamentos ele é chamado do EPC, que é o exame pré-compra. E essa questão do exame pré-compra, nos primeiros capítulos do curso online, ele fala muito da parte filosófica. Por quê? Porque o exame pré-compra, as pessoas acham que simplesmente procurar um cavalo saudável a um bom preço. Isso não é verdade. O exame pré-compra é entender a necessidade que o proprietário tem. Eu sempre coloco um exemplo de que me serve um cavalo que ele esteja, por exemplo, com uma lesão tendínea grave que vai competir numa Olimpíada. Mas, se eu tenho um cavalo que ele tem uma lesão grave no tendão, mas ele é um cavalo para um buquê fotográfico de casamento, e ele tem pelo bonito, crina bonita, mas ele tem lesão do tendão, ele serve para esse proprietário. Então, o que eu quero dizer Se você comprar um computador. É a mesma coisa. Então, a gente precisa saber o que o proprietário quer. Fantástico. Né? Perfeito essa colocação. Porque você chega numa loja para comprar um computador e fala assim, o que você faz? Eu falei, putz, como que eu faço, meu? Eu sei lá, eu faço de tudo. Ele fala, não, tudo não. Como é que, qual que é a sua... Tem tipo de computador. Exatamente. Ele fala assim, poxa, então no Lago do Resolve Pré-Compra é mais similar a isso, né? Claro. Entendo. Claro. Então, nesse caso, é muito importante entender o que o proprietário quer, entender a necessidade dele e aí a gente entender o conceito. Então, por isso que eu sempre falo, essa questão da pergunta de qual foi o caso mais difícil, não necessariamente o caso mais difícil tem que ser um caso técnico. Às vezes é um caso do contexto do caso. E a gente precisa entender o contexto. Por exemplo, nesses casos, no caso do treinamento de exame pré-compra, precisa entender o conceito de, primeiro, antes da parte técnica. A pessoa precisa saber a parte técnica, né? Mas isso é uma realidade. Sem dúvida. E nesse curso de pré-compra que vocês têm, como é que funciona? Fala um pouquinho para eles, pessoal aí. Bom, na verdade nós temos vários treinamentos online, nós temos um exame só para veterinários? Só para veterinários, só veterinário. Exame pré-compra, um de bloqueios perineurais, um de acessos sinoviais e um que chama Mestres da Anatomia, que é anatomia e biomecânica pura. Então esses treinamentos, eles são online, nós temos uma plataforma, nós temos já uma estrutura digital muito bem organizada na Quarter, onde a gente tem um espaço, uma plataforma, tem novidades, estamos abrindo o nosso próprio aplicativo. Além disso, nós internacionalizamos, estamos já traduzindo para o espanhol, nós temos alguns treinamentos já... Toda a plataforma. Alguns treinamentos já para o espanhol, porque eles estão em português, e futuramente, potencialmente, em inglês, né? Então, não só esse exame pré-compra, como nós temos vários treinamentos que eles são treinamentos online. E tem os presenciais, onde nós temos... Pré-compra também? Não, de pré-compra todos são online. Mas do pré-compra, quando se entende bem o princípio, depois tem outros presenciais, como por exemplo de radiologia e de exame clínico. São dois exemplos que a pessoa quando faz, ela se torna apta a fazer um bom exame e uma boa radiologia, que são elementos do exame pré-compra. Então tem oportunidade de fazer um ciclo. Hoje em dia, só explicado um pouco, a Quarter, ela não é mais uma empresa que ela comercializa cursos. A Quarter além da missão, ela é um espaço onde conecta pessoas de vários lugares do mundo. Isso é muito importante, porque o networking, nós estamos com uma base de ao redor de 9.000 pessoas de 27 países hoje em dia. E 27 países são América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia e Europa. Então, nós temos hoje em dia, a Quarter se tornou um centro de conexão de pessoas. Isso é muito importante, porque o networking, eu não sei se as pessoas que nos escutam sabem o poder do networking. Segundo, nós temos a possibilidade de oferecer treinamentos digitais e presenciais, e esses treinamentos fazem que as pessoas realmente alavanquem o seu desenvolvimento profissional, Sim. além de ter também outras áreas, né, que nós estamos desenvolvendo, como por exemplo, hoje nós temos treinadores certificados, e esses treinadores... Eu ia te perguntar, exatamente. Nós temos muitos treinadores que assistem também, vão estar acompanhando o nosso canal. Como que é esse projeto de treinador? Achei muito interessante isso aí. Então, quando a pessoa entra na Quarter e ela entende, por isso que eu te falava que tem para todo mundo, tem pessoas que estão começando a faculdade, pessoas que estão terminando a faculdade, residentes e veterinários de alta performance, ou veterinários que estão começando a carreira. Por quê? Porque nós temos, além do networking, nós temos muitas pessoas que já participam desse processo
e as pessoas que entram, né, elas vão fazer um ciclo. Eu não sei se a câmera consegue captar bem, mas nós temos uma jornada aqui neste aspecto. Não sei se a câmera consegue. Desculpa mostrar isso aqui no celular, né, bem informal. Mas aqui tem várias peças de xadrez, e essas peças de xadrez, nós chamamos da jornada do guerreiro veterinário. Se quiser, mande a imagem, certo? E a gente coloca, projeta ela para lá. E o que acontece com essa jornada? A pessoa entra numa jornada e ela começa a adquirir faixas, como acontece no jiu-jitsu. Apesar de ser do karatê, também fiz um pouco de jiu-jitsu, e a pessoa se torna faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, com vários danos. E tem a faixa dourada. E cada faixa tem uma peça. Cada treinamento e cada participação da quarter, ela dá um grau. E quando a pessoa termina esses graus, que a faixa marrom é o checkmate, ela recebe o cavalo, ela se torna apta a fazer uma certificação. Quando ela faz essa certificação, ela se torna uma pessoa certificada. E desses certificados, a gente seleciona os treinadores que podem fazer a aplicabilidade desses treinamentos em outros lugares. Entendo. Então, hoje nós temos treinadores na Espanha, em Portugal, Argentina, Chile, Colômbia, México, no Brasil, né? E futuramente a gente vai ter outros treinadores. Potencialmente tem convite para ir na Alemanha ano que vem, Estados Unidos no ano que vem. Então, literalmente, nós estamos cada vez Esses conectando. treinadores são treinadores veterinários certificados por vocês a reproduzirem todo o conteúdo do equarter em cada região, como se fossem células. Sim, exatamente. Criando células em todos esses países. Hoje eles têm quantos países? Hoje nós temos 27 países participando. 27 participando da comunidade. Ok. Mas nós temos, se não estou enganado, 20 treinadores certificados. E dos países, se não estou enganado, acho que nós temos 9 ou 10 países que já têm treinador certificado. Esses treinadores, eles não só se treinam, como eles vão se treinar em oratória, eles vão se treinar também em metodologia, porque, assim, as pessoas falam, nossa, mas o Jairo dá uns treinamentos legais e tudo, mas não é o Jairo, na verdade, é tudo o trajeto, metodologia, capacitação, né, que chega até esse ponto. Aquela história não é o que a gente dá, senão como a gente dá. Não, e como a gente ter essa informação. Similar, por exemplo, algumas denominações de igrejas também, que você fala, nossa, esse pastor fala igual ao líder da denominação em si. Pega aquela metodologia, como se fosse franquias, né? Sim. Aquela forma de trabalho, aquele método de estudo, aquele método de passar a informação. Exatamente. E isso é muito legal, isso dá padroniza o ensino de uma forma ímpar. Eu desconheço. Outra coisa que nos preocupa muito é que as pessoas têm outra frase da quarter, que é seu sucesso vem antes do nosso. Essa frase é muito forte. Seu sucesso vem antes do nosso. Então nós queremos treinar pessoas que elas já se tornaram bem-sucedidas. Elas se tornaram bem-sucedidas porque elas acabam sendo o exemplo de outras pessoas para elas se treinarem. Então tem vários exemplos aqui, eu posso te dar, por exemplo, de treinadores que a gente conheceu anos atrás. Eles se treinaram e hoje são veterinários muito bem-sucedidos. Isso é muito importante, Jairo. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo um trabalho muito forte, graças a Deus, com reconhecimento do trabalho que nós temos feito. Alguns grandes aras têm me convidado para visitá-los e sugerido melhorias, avaliações técnicas na parte nutricional, que é o meu expertise, a minha especialidade aí. E eu tenho visitado esses aras, esses grandes aras, e o discurso que eu falo com eles é bem isso. É muito importante. Eu venho aqui porque eu preciso de modelos. Porque vocês, sendo bem-sucedidos e sendo um modelo, o menor ele vai se espelhar em você. E isso é importante. O emergente ele precisa se espelhar em alguma referência e boas referências. A gente não pode ter as mesmas práticas de 20 anos atrás. Senão, para onde vai a equinocultura? Para onde vai tudo que nós falamos do mercado? E eu acho que é fundamental esse trabalho que vocês fazem. Claro, isso é super importante. E dar esse apoio, nesse caso, por exemplo, no caso seu, acompanhar, ter métricas, ter metas, dar sugestões, mudanças, porque quando essas pessoas, esses produtores se desenvolvem, falam, nossa, mas
olha o resultado da mentoria ou do acompanhamento do Univitar. A mesma coisa acontece com a gente. Tanto assim, por exemplo, para te contar uma curiosidade, nós terminamos o processo de certificação e nós abrimos grupos e começaram, o grupo de treinadores certificados começou a ter um interesse muito grande por aprender outras línguas. A gente se reúne duas vezes por mês para apresentar casos em outra língua. Eu apresento em inglês, o Guilherme, brasileiro, apresenta em espanhol, a Rita, portuguesa, apresenta em inglês, de fala hispana, por exemplo, o Diego da Colômbia apresenta em português. Então, isso quer dizer, existe um estímulo como grupo de crescimento, se torna uma mastermind. E ainda, eu fiz um convite para um treinamento em São Paulo, que foi sobre desenvolvimento de negócios e tudo. 90% dos treinadores foram para São Paulo, vieram de fora do Brasil. Uma família da Argentina fez o checkmate, ficou em casa 10 dias para ir junto em São Paulo, para fazer esse treinamento sobre educação financeira, desenvolvimento de negócios. Ainda eles venderam uma mentoria, que pelo menos 6, 7 pessoas entramos na mentoria. Então, olha como um núcleo de estar perto de pessoas capacitadas, de pessoas que querem se desenvolver, isso dispara tudo, né? Dispara conhecimento, dá exemplo para outras pessoas, melhora, inclusive, tem um impacto na própria indústria como tal, né? Então... o pessoal fala muito assim, mas você está passando... às vezes você passa isso, você tem que cobrar para passar isso, essas informações. Você dá consultoria? Eu falo, não dou consultoria. Mas é que eu estou precisando. Eu falei assim, não, eu quero que você se desenvolva. Eu parto muito desse princípio também. Muitas pessoas me chamam no Instagram e falam assim, você dá consultoria? Eu falo assim, não, meu negócio não é dar consultoria. Eu quero que você se desenvolva. Eu passo informação para você se desenvolver, passo trabalhos, passo pesquisas, indico profissionais para que você consiga extrair esse conhecimento e você desenvolver dentro da nutrologia, da nutrição em cima disso. E isso é muito bacana. A gente reproduz esse conhecimento e cria esse conhecimento, esse ciclo de conhecimento que vai fomentando outras habilidades. Porque essa necessidade de outras habilidades dentro desses conhecimentos, ele surge sozinho, como a da língua, de conhecer outras línguas. Como vai surgir outras necessidades. A parte administrativa, financeira, como cobrar. É uma grande dúvida do profissional, né? Puxa, beleza, Jair, eu fiz seu curso aqui, tô expert em ortopedia, mas como é que eu cobro isso? Isso aí. Tem um padrão? E tudo, educação financeira, visão de negócio, formação de equipe, liderança de time, essas são coisas que não vêm junto na faculdade e realmente fazem muita diferença. Você é uma pessoa, né, que eu me espelho em muitas das suas decisões, eu até comento isso aqui, nós fizemos já muitos podcasts na padaria, nós já fizemos vários, é totalmente confortável ficar fazendo pequeno, mas você teve muitas boas ideias que eu percebi, você me fez já te falei isso, fez bons comentários que eu já guardei, e é isso, é networking, é troca de experiências, estar atento a isso, realmente é muito importante. É incomparável essa troca de... Posso falar outra coisa? Claro, fica Tem mais é ótimo. Um bom dia, eu sempre falo isso, um bom dia é quando a gente acorda e faz uma boa pergunta, porque às vezes a gente não aproveita fazer uma boa pergunta, às vezes a gente está com uma boa pessoa para fazer e não faz uma boa pergunta, porque tem um grande aprendizado, né? Então, uma dica aí para a turma que está escutando, façam uma boa pergunta por dia. Porque se a gente faz uma boa pergunta, tem 365 aprendizados no ano, no mínimo, né? Com certeza. Só mudando um pouquinho de assunto, eu tive a oportunidade de ir na Holanda no ciclo, eu dei alguns treinamentos na Bélgica, fui 3 vezes na Bélgica, num grupo que chama Equine Care Group, e tive a oportunidade de ir na Holanda, né? Inclusive para acompanhar um pouco do hipismo, porque fui com a minha filha, Catarina, e acontece que... fui em um dos treinadores mais importantes de hipismo do mundo, porque ele ficou 30 anos na seleção holandesa, que foi várias vezes campeão do mundo, jogos internacionais e tal, e sempre guardei essa frase na minha cabeça. E fui no aras dele, né, para conhecer alguns cavalos e tudo, e esse dia ele chegou, e eu estava assim, uma sala de hóspedes, de pessoas de café, e ele entrou para tomar um café. Ele entrou.
Na hora ele entrou, olha, deixei ele de apresentar, falando de tal, conheci ele, né? Um prazer, nossa, lindo, Aras, parabéns, tem vários títulos, muito legal. E ele sentou, falou, ele em holandês, né? Como mais ou menos falar do servido, né? Claro. Uma cara muito simples. Ele esquentou um macarrão aí no micro-ondas, sentou para comer, ele ia ver seus cavalos, um craque do mundo do hipismo, no equestre. Começou, pegar vontade, quiser um café, alguma coisa, muito obrigado. Falei eu com ele ali do lado, falei, eu vou fazer uma boa pergunta. E aí eu fiz uma boa pergunta, foi uma boa pergunta que você me fez assim similar. Foi qual foi, fez uma pergunta, falei, qual foi um dos eu perguntei, duas dicas que você falaria para as pessoas pelas quais você teve tanto sucesso como treinador durante 30 anos, com os melhores cavaleiros do mundo, né? 2 dicas que você falaria para alguém. Eu falei assim, quais são 2 causas do seu sucesso? Quais 2? Aí eu perguntei, fez essa pergunta, né? E aí ele me deu uma resposta muito legal, né? Falamos uns 20, 30 minutos, e aí veio principalmente essa frase, né? Aproveita um momento para fazer uma boa pergunta. E eu fiz essa pergunta. E foi muito legal porque, aproveitando esse parênteses, ele falou para mim, falou 2 coisas legais. Uma, tenha equipe. Tenha equipe. Ele falou, tenha equipe. Muito importante. Ele falou, tenha equipe, porque sem equipe a gente não é ninguém. Que estamos falando exatamente do network, Sem dúvida. de outras pessoas, etc. E a segunda, ele falou uma frase de um livro que eu gosto muito, que chama Os 4 Compromissos de Don Miguel Ruiz, que é um mexicano escritor. E ele falou, não leve nada para o lado pessoal, que um dos compromissos desse livro. Não leve nada para o lado pessoal. Discutimos isso agora há pouco, com essa questão das publicações e das opiniões, né? Sim. Porque ele falou que quando... Ele colocou um exemplo. Quando ele vê que tem um craque no time, mas ele não se integrava no café da manhã, ele falando com essas palavras, ele já sabia que não ia dar certo. E não dava certo. Então ele é uma pessoa que não se adaptava no time. E no segundo, ele me falou como que tinha que ter a coragem de aguentar, muitas vezes, a possibilidade de ter que retirar alguém e que muitas pessoas estavam infelizes com as decisões que ele tomava. Então, que ele precisava estar blindado, e foi essa frase, não leve nada pelo lado pessoal. Então, só assim um bate-papo aí, um parênteses aí. Não, mas isso é fundamental. Eu falo que a gente vive muito isso dentro da Univita. A Univita, costumo falar que é uma família. Porque a Univita, ela tem, a família inteira trabalha. A Thalita, minha esposa, trabalha, e eu trabalho. A Bruna, esposa do meu sócio, trabalha, cuida de toda a parte financeira. E meus filhos estão vira e mexe gravando uns videozinhos e interagindo com a gente, indo nos lugares com a gente. Então, eu falo que é a família. E os nossos colaboradores, hoje que está conosco, são parte integrante da nossa família, porque até é meio clichê, né, falar assim, mas é difícil não falar que é. Eu falo assim, eu até brinquei que eu escutei um desses coachings falar assim, você não pode falar que o seu colaborador é da sua família, porque você não manda embora sua mãe, você não manda embora seu tio. Eu falo assim, poxa, mas hoje eu trato a Univita e a nossa empresa, como eu acredito que você trata a sua, ela é a galinha dos ovos de ouro. Ela sustenta não só a minha família, como várias famílias. Então, se eu tivesse que mandar embora meu pai, se eu tivesse que mandar embora minha mãe de dentro da empresa porque ela prejudica a Univita, assim eu faria. É chocante? Pode ser chocante, mas tem N pessoas envolvidas, você tem vidas de animais envolvidas, e vai além. Alguns cavalos das Olimpíadas consomem os nossos produtos, é uma responsabilidade gigantesca. E as pessoas que misturam o pozinho lá, eu falo para eles, cuidado, você está alimentando, para você, esse produto pode ser 0,00001. Ah, é só 1. Esse medidor aqui foi 100. Ah, é só 1. Mas para você que compra esse produto, é 1 dele, é o 100% dele. E se esse 100% tiver ruim, acabou o sonho. Né? Se tirar uma vida de um animal, se fizer, acabou o sonho. Como se para você, às vezes, qualquer palavra colocada no nosso podcast aqui de 1 hora, falei uma coisinha errada, mas é o que
gravou na cabeça da pessoa que está escutando. Faz parte. Se ela não somou, ela vai deletar. E é muito interessante. É um exercício difícil não levar nada pro pessoal. Mas é bom treinar, né? Tem que treinar. É um treinamento. Eu admiro muito meu sócio com relação a isso. Ele é expert nisso. Eu falo assim, frieza 100%. Você pode falar com ele. Você falou alguma coisa que não agradou, você sai ali fora, ele nem lembra mais. Eu fico remoendo aqui, puxa, por que eu chateei? Nossa, mas minha intenção não foi chatear. Isso é uma questão. Não é? Eu alimento isso aí um pouco. Eu fico assim, poxa, mas será que ele ficou chateado comigo? Eu fico mal pra caramba. Tem um dos treinadores que foi um privilegiado de ter recebido treinamento com ele. Foi um pouco de mais vendas e também principalmente de palco. Eu fiz 3 treinamentos com ele muito fortes, muito fortes. Um deles, ele é americano, chama Blaze Singer, ele fez parte da academia dele, né? Você fez o treinamento inteiro dele ou participou de um? Não, eu fiz 3 treinamentos com ele. Um que chama TTT, que é Train the Trainer, treina o treinador. Outro de vendas que chama Sales Explosion, explosão de vendas. E outro chama MFP, que é Master Facilitator Program. Foram treinamentos transformadores que mudaram a forma de dar treinamento na eQuarter. Então, a escola que eu sigo é a escola de Blaze Singer, né? Foi a pessoa que realmente me treinou em termos de metodologia e pedagogia, exatamente o que nós estamos falando agora. E fiz parte da academia dele, né? The Blaze Singer Training Academy, ou BSTA. Ele é um cara muito competente, tem muita experiência como empresário e um treinador realmente muito bom, né? Que hoje em dia a gente tem que ter um cuidado, né? Porque é uma das coisas que a gente fala é que hoje em dia, né, acredito que também te impacta isso, não que impacte, mas é uma realidade que todo mundo hoje em dia dá treinamento, todo mundo dá curso, todo mundo, não sei se isso acontece, por exemplo, na parte nutricional, alguma pessoa faz um curso e já se torna especialista. Então, na verdade, uma das coisas que a gente vê é quais são seus treinadores e quais são os resultados que ele tem. Quais são as empresas que te dão, por exemplo, cobertura e quais são os resultados do impacto que ela tem. Então, sempre falo, uma das coisas que eu falo para meus filhos, né, 2 meninas e o Lucas, um menino, eu falo, bom, vocês querem fazer um curso de quê? Eu quero fazer um curso a Catarina queria fazer um curso de educação de pássaros. Eu falo, beleza, então vamos procurar alguém que realmente saiba daquilo para fazer bem. Só voltando no comentário do Blaze Singer, ele fala isso que você falou, a gente linkando com não leve nada para o lado pessoal, ele sempre fala, quando a emoção aumenta, a inteligência cai. Sempre que a emoção aumenta, a inteligência cai. Então, já quando a gente, em termos de empresa, de decisão, você deixa um pouco emocional, entrar pela parte emocional, a gente vai ter mais possibilidade de erro. É o que acontece naturalmente numa pessoa no trânsito, que é ruim. Uma pessoa apaixonada. Uma pessoa vai falar mais do trânsito, mas que é apaixonada também, né? Acaba colocando pés pelas mãos, pensando... Quantas vezes na nossa juventude a nossa mãe falava assim, cuidado, não é bem assim. Não, eu escutava com frequência isso. Eu escutei muito isso. Não, mas é bem feio. Então, essa questão é interessante, né? Não levar nada para o lado pessoal e a frieza dos seus sócios. Realmente a gente, às vezes quando a gente está numa posição, a gente precisa ter um pouquinho mais de cabeça fria para algumas coisas, né? Até para se tornar até um pouco resiliente, porque eu acho que uma pessoa que se desenvolve profissionalmente, se desenvolve ou desenvolve sua empresa, ela precisa de vez em quando ir na loja de colete antibala também. Sem dúvida. Vai tomar pedrada. Porque, né, inclusive parte dos treinamentos que a gente faz, os livros que a gente lê, que eu gosto muito desse outro assunto, eu não lembro exatamente quem falou isso, acho que foi o Alex Mandossian, mas ele fala, muitas pessoas não são bem-sucedidas porque elas têm medo da exposição. Muitas pessoas não são bem-sucedidas porque eles têm medo da exposição. Existem muitos talentos que são escondidos por conta disso. Por conta de não se expor. Eu conheço algumas pessoas. Tem medo de se expor
Porque sempre que a gente se Medo expõe, da pedrada. sempre vai ter pedrada. Sempre vai ter. Então não leva nada para o lado pessoal, porque eu também acho que as pessoas que mais dão pedrada, elas estão na frente de um espelho. Que esse livro dos 4 compromissos fala muito bem. Vou até recomendar esse livro. Em espanhol se chama Los 4 Acuerdos e em português Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. Consegui aqui no Brasil. São 5 compromissos, mas o primeiro livro é fantástico, porque são 4. E o segundo livro é o 5º compromisso. Esse livro é fantástico. E um dos compromissos mais fortes, que não é o mais difícil de cumprir, Sim. não vou falar quais são os outros, só para deixar a curiosidade de vocês comprarem um livro, certo? E eu acho que eu te deixei a curiosidade. Eu vou comprar. Eu já percebi pela posição corporal, né? Não, sim. Esse acordo é fantástico, porque ele fala, quando a pessoa ela fala, você é tal, você não sei o quê, ela mesma está falando dela mesma. E as pessoas às vezes precisam se juntar com pessoas que criticam os outros. E o Dom Miguel Ruiz fala isso, porque eles precisam se alimentar do próprio veneno, né? Então, quando a gente se blinda e principalmente tem foco na missão, aí que vem a diferença. Uhum. E por que a gente faz isso, né? Que é o que a gente defende na quarta. O negócio não é fazer o que faz, o negócio é por que está fazendo isso. Então, quando a missão ela é forte, ela te blinda bem. Porque se a minha missão ela é uma missão de ajudar realmente as pessoas, se a sua missão é realmente ajudar a comunidade, a nutrição dos cavalos, capacitar pessoas para ter um equilíbrio, e se minha missão é realmente lutar pelo benefício da comunidade, conectar pessoas e receber mensagens, como as pessoas se impactam, isso é a melhor blindagem que tem. Então, as pessoas que vão falar, elas vão... E sem querer, a gente se julga muito, as pessoas também. Eu falo isso muito com as pessoas. A Thalita é uma pessoa, você conhece ela é altamente comunicativa. Ela é muito melhor do que eu. Ela é muito... Não sei, acho que os dois são bons. Ela é sensacional. E aí, o que acontece? E eu falo pra ela, falo assim, eu não gosto de falar em público. Não gosto de dar palestra, não gosto de falar em público. E ela tem um conhecimento sensacional. Aí eu falei, sabe por que você faz? Porque às vezes você fica reparando se a pessoa errou uma palavrinha na forma de falar, se fica fazendo isso, se ela fez cara feia, se o cabelo dela não tá tão bonito, tá torto. Aí você fica tão preocupada nisso que quando você vai falar, você se julga. Ah, não, eu tenho que estar perfeita. Eu preciso estar com a camisa impecável, eu preciso... Aí você se julga tanto que você trava. Eu falei pra ela, então se desprende. Desprende e conversa. Eu passo com certa frequência essa situação com pessoas que se treinam, porque eu falo que quando a gente faz um curso de radiologia e um curso de ultrassom e um curso de anatomia, é a mesma coisa que treinar as posições do jiu-jitsu. Mas se as pessoas não têm a capacidade de fechar um diagnóstico e expor isso publicamente, elas não aprenderam a lutar. Então, o que acontece? Eu falo aos treinadores de quarter, e as pessoas sabem, né? Quem está assistindo este vídeo sabe que é verdade. Os treinadores da quarter, eu não falo são obrigados, mas eles são convidados fortemente a se exporem a apresentar casos clínicos. E aí vem, porque eles estão estão fazendo luta no tatame. Quando a pessoa se expõe, como mostrou, como viu o caso, explica como ele enxerga o caso, como bloqueou as radiografias que ele fez e seu análises, ele está se expondo muito. Ele está pegando, né? Aí o que acontece? Quando a pessoa se expõe, é porque ela tem, como que fala, bala na agulha, ela tem capacidade de fazer um rola. Descobre as fraquezas, certo? Né? E ele peguei em tal ponto. Não, e ela consegue. Mais. Agora, muitas pessoas às vezes que falam, não sei o que coisa, vem aqui falar, vem aqui mostrar um caso como ele mostrou. Então, eu sempre falo que, primeiro, o fato de expor isso publicamente é até uma forma de segurança, mas também tem uma curva, que é a curva do Kruger, não sei se você conhece essa curva, não. Que às vezes tem um excesso de segurança, às vezes é a pessoa que tem mais ignorância. Porque quando a gente começa a aprender realmente, a gente se torna uma pessoa que vê quanto a gente não sabe. Sim. E essa curva, ela começa a descer, que é a curva da segurança, porque uma pessoa, primeiro, ela tem uma curva de excessiva confiança. Você com certeza vê isso no campo. Claro. Muita confiança. Por quê? Porque ela acha que ela sabe.
Isso quer dizer que ela não sabe o que... E é um momento que, muitas vezes, nós na consultoria tiramos um pouco o pé, deixa a pessoa falar um pouco mais, Aí para você já tentar faz quebrar de uma outra abordagem. do nível que ela tem. Aí depois que ela começa a aprender, o nível da confiança cai. Vivi isso há pouco tempo. E aí o que acontece? Ela tem um vale da depressão. É a curva do Kruger, Dunning-Kruger, é uma curva muito legal. E aí o que acontece? A curva da depressão é a intersecção quando a pessoa sabe que ela precisa aprender. E ela começa a aprender realmente e ela chega numa lucidez que está bem mais abaixo da confiança. Sim. Então é muito interessante essa curva, eu falo isso por isso, né? Mas assim, retomando um pouco essa questão da Thalita, né? Eu sempre falo, quando eu fiz o exemplo dos treinadores, porque quando eles não querem falar ou eles estão um pouquinho temerosos, eu falo, uma pessoa que tem coisas para falar e não fala, está sendo um pouco egoísta, porque quantas pessoas você não consegue transformar pelo fato de não falar? Sim. Então agora, se você tiver 5 minutos, últimos 5 minutos da sua vida, o que você falaria? Então, uma oportunidade, cada momento de falar em público é um momento de, às vezes, conseguir transformar algumas vidas, sem né? dúvida. Eu falo isso porque, até você tem o caso da Thalita, vai bater em mim, depois eu dormir no sofá com pessoas. Porque é uma pessoa que, puxa, as pessoas procuram ela para conversar. Thalita, vamos conversar. Vamos tomar um café, vamos constantemente. Eu falo assim, caraca, se você... ela fala algumas coisinhas, faz um vídeo, faz milhares de seguidores, de pessoas visualizando, quer dizer, ela cativa muito as pessoas, né? E é bem isso aí que você falou, tá trabalhando isso de uma forma um pouco para que isso flua, né? E que consiga desenvolver. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Puxando um pouco passadinha para o nosso lado. Você trabalha na nutrição dentro da ortopedia, de que forma você acredita que a nutrição pode contribuir para a ortopedia? Qual que é a responsabilidade nossa? O que você precisaria da nutrição para contribuir na ortopedia, no seu trabalho? Basicamente, assim como a gente fala, vamos colocar um exemplo da Fórmula 1. O cascamento e o ferrajamento vão ser o contato dos 4 pneus, as rodas que a gente tem no carro para ter velocidade na curva, aderência, para ter as manobras de ultrapassagem, para segurança, para fazer os câmbios de velocidade. Sim. Mas o combustível, que seria a gasolina, o que utiliza a Fórmula 1, realmente se associa principalmente com a nutrição. Assim como o cascamento e ferrajamento é o pneu do Fórmula 1, nós sabemos que a nutrição é o combustível do Fórmula 1. Então, não só para animais atletas, né? Eu acho que a nutrição é uma área que, apesar de eu não ser especialista na área, Claro. Mas à medida que passa o tempo, eu acho que defendo totalmente a especificidade, as especializações. Acho que esse é um dos caminhos que a gente precisa levar em consideração. Então, tem pessoas que realmente conseguem entender a importância da nutrição e dar um suporte nutricional e uma boa guia, né? Não só para os animais de esporte, como animais geriátricos, como os potros, os neonatos, como, por exemplo, animais que estão em período de férias, mas são atletas, animais que estão em ciclo competitivo, animais, por exemplo, que vão fazer longas viagens. Então, logicamente, é extremamente importante e muito específico. E se a gente fala, eu falo como antigo atleta profissional, nutrição é tão importante quanto o treinamento e tanto quanto a mentalidade, né? Porque na parte do esporte humano, né, tem a mentalidade também. Mas não tem como conviver sem uma nutrição desbalanceada. Como um especialista na ortopedia, é uma curiosidade minha, tá, particular. Quantos % você acha que que existe de problemas ortopédicos, mais ou menos, tá? Não tem um estudo sobre isso, não sei se tem um estudo sobre isso. É referente à má nutrição. Você, tantos % de problemas, eu acredito que venha da má nutrição. Olha, eu talvez não poderia te responder exatamente, mas a incidência é muito importante, principalmente porque a gente sabe que não só o déficit nutricional, como o excesso nutricional, ele é um problema. Então, como ortopedista, a gente convive com deformidades angulares, com deformidades contraturais,
nós convivemos com osteocondrite dissecante, nós convivemos com cavalos obesos que desenvolvem alguns genes que já estão prontos para se desenvolverem, como por exemplo o Cushing, os animais que começam a desenvolver laminites, os insulinoresistentes. Então, tudo isso é muito importante e totalmente ligado ao problema nutricional. Não é o único elemento, tem alguns que são genéticos, outros que são minerais, que são ligados também a problema nutricional, isso de suplementação, lógico que genético, alguns outros são traumáticos, mas é muito, muito importante. Realmente é totalmente relevante esse chamado de atenção para a parte nutricional, porque não é simplesmente, no caso nosso, né, a gente acaba pegando o final da consequência muitas vezes, né? Então, cavalos com rotação de falade, com grandes fragmentos, por osteocondrite dissecante, um animal com desvio angular de carpo, uma contratura tendínea severa, e muitas vezes o problema poderia ter sido evitado. Tem o impacto econômico, certo? Tem um atraso no treinamento. Algumas cirurgias, elas reduzem totalmente o performance. Então, se se trata, é muito mais barato ter um acompanhamento nutricional balanceado, uma empresa que te dê suporte para evitar tudo isso, do que não só o impacto de uma cirurgia. É o impacto econômico de não ter esse animal em pista com a mesma performance que ele poderia ter. Uma coisa que eu falo muito isso, o equino, ele não tem o ganho compensatório que o bovino tem, por exemplo. Deixou de ganhar, depois ele ganha em dobro. Você não observa isso. Então, quer dizer, é difícil para você reverter um quadro assim, acredito até nas doenças ortopédicas, mas para você reverter esse quadro, ele é muito lento, muito moroso, muito desgastante, muito sofrido para o animal, para o proprietário, né? Porque o proprietário vai ficar vendo, muito custoso. Você pega um animal lesionado, às vezes você tem que dar um repouso para ele de 3, 6 meses, né? Aí como é que... E ele vai ficar bancando esse animal lá, esse tratamento por 3, 6 meses. Eu costumo dizer até para os veterinários, colegas meus, eles falam de laminites, eu falo assim que é uma das doenças mais ingratas que tem, né, no cavalo. É ingrato para o proprietário, ingrato para o veterinário e muito mais ingrato para o cavalo. Às vezes quando ele está melhorando, que você acha que o céu está brilhando, está virando dia, a coisa... Decúbito lateral a coisa degringola. Então, sem dúvida, é um campo que a gente tem tentado explorar, tentado trazer novidade, eu falo que os trabalhos que nós fazemos dentro da Univita tem alguns R's, que é repetibilidade. O resultado ele tem que ser repetido, tem que dar resultado, tem que dar resultado. E ele tem que se repetir em diferentes animais, né? Tem que ter uma regularidade em cima disso. E para isso a gente tem apurado e tem testado muito, tem feito algumas pesquisas, fazemos algumas pesquisas em algumas universidades também, buscando ajustes. Porque como a gente trabalha com algumas matérias-primas já bem comprovadas, né? Quanto à eficácia, a gente não tem muita dúvida quando nós lançamos um produto, quando a gente está desenvolvendo um produto, mas é muita dose. Isso é o grande desafio, porque eu falo assim, o que difere o remédio da droga é a dose. Então qual que é a dose? Para humano, para tal espécie, a gente sabe a dose, muitas vezes já tem, mas e para o cavalo? Qual que é a medida certa? Qual que é a dose certa? Isso que sem contar o cavalo, ainda contar o cavalo com diferente raça, diferente modalidade, diferente idade, diferente carga, diferente temperatura, clima. Então ainda tem essas variáveis. Sem dúvida, e são variáveis determinantes, né? Acho determinantes para qualquer tratamento, seja ortopédico, seja nutricional, seja de qualquer indicação, né? Sim. Não, sensacional. Jairo, estamos chegando na reta final aí do nosso bate-papo. Eu queria saber de você, qual que é os planos do Jairo e da Equarter para os próximos 5 anos? Os próximos 5 anos é continuar na expansão. Nós estamos hoje certificando na Inglaterra por uma escola, na verdade, internacional que certifica treinamento que se chama ISVPS. E nós estamos certificando o treinamento do jaque mate
Eu já consegui certificar ele em Portugal e agora sendo o mesmo treinador aqui, com muita mais ferramenta que nós desenvolvemos aqui, mais ferramentas digitais, plataforma, time, suporte, etc. Nós estamos tendo uma expansão e o que nós visualizamos? Nós visualizamos aumentar o time de treinadores, que as pessoas não só se treinem, como que elas visualizem uma progressão. Nós visualizamos homogeneizar a educação do cavalo, não só no Brasil, não só na América do Sul, como em muitos lugares do mundo. Isso está acontecendo. E principalmente que a quarter não é o Jairo, né? Era o Jairo, agora não é mais o Jairo. A quarter é nossa comunidade, a quarter são os treinadores, a quarter é a filosofia, a quarter é a cultura da empresa, a quarter é a nossa missão aplicada em vida real, a quarter é chegar em vários cantos do mundo para levar informação onde tem pessoas que precisam dessa informação para que essa tocha continue. Então, o que vem para o futuro? Que cada vez essa ideologia se torne mais organizada, sustentável e que ela não pare. E que ela se projete por muitas gerações, se Deus quiser, quando Deus nos chamar, que espero que demore um pouco, mas que ela continue. Essa é a visibilidade. Maravilha. E eu deixo para você ver, a gente, quando é para exercitar o aprendizado, nós temos que ouvir e reproduzir. Então, acompanhado das suas considerações finais, para eu fazer o fechamento, eu queria que você dissesse vou fazer uma pergunta de valor. 2 dicas para as pessoas, para os nossos ouvintes aí, que sejam os treinadores ou os veterinários, principalmente os veterinários, que esse programa é muito direcionado a eles também, por conta de todo o conteúdo aqui colocado. 2 dicas do seu sucesso. Eu acho que, primeiro eu te agradeço, eu acho que às vezes a gente na pessoa fala, nossa, nós estamos indo super bem, estamos chegando. Eu sempre falo, pessoal, tem um triângulo que eu gosto muito, né? Até vou comentar, posso comentar isso? Claro, filho. O triângulo, a gente chega no topo do triângulo da meta e está todo mundo comemorado e eu comemoro, mas eu lembro que o topo do triângulo é a base do seguinte. Então sempre vai ter um triângulo em cima do outro, né? A pirâmide é como se fosse uma árvore de Natal. A gente projeta, chega no objetivo, atinge uma meta, vibra, mas a gente lembra que está na base do seguinte. Então, acho que uma das dicas é exatamente isso. Sair da zona de conforto. Não se acomodar com o que a gente consegue. Sempre pensar muito mais. Eu sempre falo, conquistamos uma coisa, eu sempre olho para todo mundo e falo uma palavra que a gente sempre faz, é só o começo. Este é só o começo. Conquistou, chegou, vamos certificar esse VPS certificados, vamos para a Alemanha, nós vamos para a Espanha, estamos vibrando. Este é só o começo. Então, quer dizer, comemora, mas sempre focaliza mais no final e sempre essa progressão. Então, acho que uma dica é sair da zona de conforto e não se familiarizar com alguns pequenos passos de vitórias, porque eu acho que o sucesso não é um ponto final. O sucesso, eu vejo que todo o processo que aconteceu que te fez levar a atingir algumas metas. E para mim o sucesso ele é respirar isso todos os dias com gratidão, respirar isso todos os dias compartilhando isso para as pessoas. Esse para mim realmente é o sucesso. Se você me perguntar, você é uma pessoa de sucesso? Eu falaria sim, mas não pelas coisas que a gente conquistou. É por tudo que eu tenho aprendido, pelas pessoas que estão em volta, pela minha família, pelos amigos que me convidaram a fazer um podcast com tanta alegria. Isso para mim faz parte do sucesso, mas não é o Jairo. É tudo que nós todos juntos aprendemos, né? Então essa seria uma dica. E a segunda dica, são várias, né? Tem que escolher uma sim, mas eu acho que muito importante é saber qual é a missão. Porque muitas pessoas falam, pô, estou super empolgado. E eu sempre diferencio o que é empolgação e o que é transformação. Porque muitas pessoas, às vezes, leem um livro, fazem um curso e elas saem, na minha forma de ver, empolgadas. Mas a curva de empolgação, da mesma forma que ela sobe, ela desce. É diferente, é uma curva de transformação. E para a gente conseguir se transformar, eu acho que a gente precisa ter muito claro para onde vai. Porque nota outra dica de outro mentor, que é Alex Mandossian. Ele fala assim, não tem nada pior que estar empolgado indo para o sentido contrário.
Isso é pior, certo? Então eu falo sempre isso. Está empolgado? Não se empolgue, se transforme. Está indo? Para onde você está indo? E eu acho que o norte realmente, ele vai ser dado pela missão. Se a gente não descobre qual é a nossa missão, a gente vai ficar boiando no meio do oceano. Então, a segunda dica, acho que eu escolhi bem. A segunda dica é procure qual é a sua missão, porque se você tem a sua missão clara, vai movimentar montanhas, vai parar de reclamar. Isso é uma das formas da cultura. A cultura nossa da Quarter é a autorresponsabilidade. Se a gente erra, a gente pede desculpas e a gente muda, mas a gente não transfere. Não transfere a culpa, não justifica a culpa, certo? Ou não nega a culpa. São 3 coisas que a gente não faz. E a desculpa é injustificável, né? Então. Quando você fala alguma coisa, a pessoa, putz, desculpa. Você vai falar o quê? Você não consegue nem dar bronca. Sim. Tá. Desculpa, mas essa desculpa tem que ser transformada em nossa. Exatamente. Nossa. Certo? Então, eu acho que essas 2 dicas, né? Eu acho que foram mais longas, mas essas seriam as 2 dicas que eu passaria. Sério, sem palavras para agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, foi show. Esse primeiro evento aí do podcast Univita na Equinocultura foi fantástico, foi privilegiado com a sua presença. Obrigado de coração. Eu te agradeço muito, quero agradecer o convite, né? Agradecer a todas as pessoas que nos assistem e convidar para continuar nesse projeto acompanhando o Alan como líder aí do projeto, né? A Thalita, a Univita, que se preocupa tanto com a boa qualidade. E em algum momento, se vocês quiserem, eu estarei aqui de novo, atendo um papo. Vai voltar mais rápido do que você espera. Muito obrigado. Gente, muito obrigado de coração aberto. Eu agradeço a vocês por estar conosco esse período. Muito obrigado, que vão vir muitos outros, se Deus assim permitir. Um forte abraço carinhoso de toda a família Univita e até a próxima, se Deus quiser. Vem com a gente. Valeu!